Depoimentos de pessoas que chegaram perto da morte por causa da depressão. Eu lembro que a última grande afundada que aconteceu comigo, eu estava chorando na frente do Face, publicando um monte de coisa ruim. E uma pessoa, uma amiga de infância que não fazia mais parte da minha vida, não via muito tempo, de repente chega no Face e fala: por favor, não faz o que tu está querendo fazer. Várias vezes eu achava que a única solução para isso era a morte, porque ninguém entende a dor do outro. Às vezes as pessoas viravam para mim e falavam: é bobagem isso, menino, isso não é nada, tem tanta gente pior. Mas ninguém entende a tua dor. Assim, um pau assim atravessado. Aí eu peguei um lençol e amarrei ele. Aí quando meu marido chegou lá, eu estava já tentando amarrar no meu pescoço. Ele gritou pelo meu nome, parece assim que eu acordei assim, porque parecia que não era eu. Como eles conseguiram superar a doença? Foi o amor. Eu acredito que o amor, a minha mãe sempre foi muito, muito minha amiga. Eu lembrei quem eu era, eu voltei a sentir quem eu era e no meu coração abriu aquela imagem assim de que eu tenho 38 anos e resisti a todo esse processo de dor, o que muita gente não conseguiu resistir. Tem que ter fé. O principal ponto é ter fé. Se tu não tiver fé, tu não consegue sair. Eu lembro como se fosse hoje a minha mãe assim na cama, do lado assim na cama e falando: minha filha, ou tu te levanta daí ou eu vou te perder, porque eu não sei mais o que eu faço contigo. E a opinião de um profissional da psicologia. Essa dor psicológica, ela acaba sendo tão grande que ela vem transformada em alguns comportamentos. Tristeza, isolamento, algumas dores que não são compreensivas. Tá? Então isso pode ser um problema lá do passado. Devido aos diversos casos de suicídio em Itaituba e região, decorrentes de depressão, o Giro TV traz à tona depoimentos exclusivos de pessoas que sobreviveram e superaram a doença. O Giro TV é um oferecimento de Casa das Sapatilhas, está sempre repleta de novidades e lançamentos das melhores marcas do mercado. São calçados e acessórios com a qualidade que você merece e o preço que você procura. Casa das Sapatilhas, na Travessa São José, com a 15ª Rua, Bela Vista. Uma série de suicídios em Itaituba e cidades vizinhas, todos causados pela depressão. A depressão é um distúrbio afetivo que acompanha a humanidade ao longo de sua história. Pessoas que sofrem com distúrbios de depressão apresentam uma tristeza profunda, perda de interesse generalizado, falta de ânimo, de apetite, ausência de prazer e oscilações de humor que podem culminar em pensamentos suicidas. Por isso, o acompanhamento médico é imprescindível, tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento adequado. Em nossas redes sociais, o Portal Giro lançou a seguinte questão: você tem ou conhece alguém que sofre de depressão? A quantidade de internautas que convivem ou já sofreram desse mal chega a assustar. Visitamos alguns deles, que apesar da dificuldade de expor a situação, decidiram falar abertamente sobre o tema, na intenção de ajudar outras pessoas. Entre eles, Rudinei Bonfim, empresário, diretor de escola e apresentador de TV. Rudinei começou a perceber os sintomas de depressão ainda na adolescência. Em silêncio, percebia que uma tristeza o rodeava. E eu não era uma das crianças que não tinha as coisas. Eu sempre tive família, sempre tive uma casa. E eu comecei a perceber que algo de diferente acontecia comigo. E quanto mais a idade avançava, de 14, 16, 17, mais isso ficava mais acentuado. Mas foi quando saiu de casa para fazer faculdade em outra região que esse sentimento aliviou. Eu fui para longe de casa pela primeira vez. Eu tive uma certa liberdade, inclusive de falar sobre a minha vida pessoal com as pessoas. Isso foi fundamental, porque pela primeira vez eu abri o coração para as pessoas e percebi que eu poderia ser amado apesar de ter uma condição sexual diferente, de ter vindo de outra cidade. E aí deu uma aliviada. Só que com o passar dos anos eu tive perdas, né? A gente tem perdas de familiares e toda vez que vem uma perda, até de um relacionamento mesmo, a gente parece que cai um pouco. E numa dessas quedas eu fui e identifiquei o que era. Foi quando eu senti pela primeira vez, eu identifiquei com 25 anos que o que eu tinha era uma depressão profunda. Tempos depois, a doença voltou a se manifestar na vida do empresário. Quando isso aconteceu,
Aí eu cometi um erro gravíssimo na minha vida, que algumas pessoas podem recordar, e demorei 4 anos para sair desse estágio, sem ninguém perceber. Não havia rede social. Meu pai chegou para mim e perguntou se eu estava usando drogas, porque eu estava recluso de tudo. O meu quarto, como hoje ainda é, era o meu grande reduto. Eu usava o quarto para tudo, para chorar, para conversar. Do quarto, da porta para fora, eu sorria a todos os ventos, como todo mundo sempre me viu na TV e pela rua. Mas do quarto para dentro eu poderia ser eu mesmo. Eu desabava, chorava, chorava, chorava. Foram 4 anos de muito sofrimento. Rudinei conta que nos estágios mais avançados da doença, chegou a ouvir vozes. Essas vozes, elas eram muito reais, porque eu nunca quis fazer nada de errado. Então não tinha como criar alguma coisa que me prejudicasse. Era do nada. Uma época ficou tão forte que eu gritava no meu quarto. Gritava na casa inteira. Para, eu não vou fazer isso. Para que eu não vou fazer isso. Eu não já falei que não vou fazer, parecia que eu estava brigando com uma criança. Outra vítima da depressão foi a empresária Amanda Franzoni. Proprietária da empresa Pulseirismo ITB, suas peças são utilizadas por artistas de renome, como Luan Santana, Ellen Ganzaroli e Carla Pérez. Recentemente, Amanda recebeu o Prêmio Mulheres de Negócios do Sebrae, representando o estado do Pará. Quem conhece sua história de sucesso na vida profissional não imagina o que ela passou em um passado não tão distante. Na infância, Amanda foi diagnosticada com estrabismo, o distúrbio em que os olhos não olham exatamente na mesma direção ao mesmo tempo, popularmente conhecido como vesguice, que desde então passou a ser alvo de piadas. Desde então eu já cresci num mundo cheio de preconceito, cheio de discriminação por pessoas de todas as idades. Só que eu só fui entender o que era o preconceito mesmo, que as pessoas tinham preconceito comigo, que algumas pessoas tinham preconceito comigo, quando eu entrei na fase da adolescência. Que eu ia para um lugar e as pessoas riam. Eu tinha milhões de apelidos, milhões. Amanda chegou a mudar de escola 7 vezes, pois em todas elas foi agredida, tanto fisicamente quanto verbalmente, e parecia que não havia mais solução. Era uma dor, assim, uma dor na alma que não é uma dor que tu sente quando tu se machuca, é uma dor assim que não sei nem te explicar como que é essa dor. E se eu fosse falar para alguém, ninguém iria entender onde isso me machucava, porque para as pessoas que gostavam de mim, que estavam próximas de mim, diziam: isso é bobagem, isso não é nada, não liga para o que eles estão falando, você sabe quem você é. A situação chegou em um nível crítico que Amanda pensou em pôr um fim em sua própria vida. O pior momento foi quando chegou a fase de que eu já estava totalmente desacreditada de Deus, da vida, das pessoas, e que eu achava que a única solução era eu pôr um fim naquilo tudo, que eu nunca ia conseguir realizar o meu sonho, que tinha cirurgia, mas até então a minha família não tinha condições de fazer. E foi assim, era o que eu pensava, essa dor só vai passar se eu morrer. Mas ao se abrir com a família e principalmente através de orações da mãe, Amanda encontrou forças para mudar seu pensamento e transformar aquela dor em mudança de vida. Eu fiz disso motivos para mim conseguir conquistar o que eu queria. Sabe, eu sempre falo assim que eu estive no fundo do poço e foi um dos melhores lugares que eu pude estar na minha vida, porque eu cheguei hoje aonde eu estou, eu consegui conquistar tudo que eu sempre sonhei por causa daquilo, por causa do que as pessoas fizeram para mim, por causa de todo o preconceito. Isso me deu tanta força. Quando eu cheguei na fase de 17 anos, eu falei assim, eu vou mostrar para essas pessoas que eu sou capaz, que eu sou igual a elas e que não é isso que vai me fazer diferente dos outros. E aí cada vez que as pessoas zombavam e tudo, doía, mas doía menos, porque eu transformava nisso em uma força para mim conseguir e lutar pelos meus objetivos. Em outro bairro distante dali, o depoimento da jovem que chegou a amarrar um pano no próprio pescoço e que por questão de segundos não morreu. Conversa minha com o meu marido, ele me dando alguns conselhos sobre o problema que estava acontecendo, porque a depressão, às vezes ela te deixa irritado.
também, mudança de comportamento. E eu me zanguei com ele naquele momento, eu deixei ele falando sozinho e fui embora para casa da minha mãe. E na hora que eu fui para casa da minha mãe, eu cheguei lá, não tinha ninguém. Aí deu aquela louca assim na minha cabeça, assim, de eu quero saber, ninguém tá nem aí pra mim. Eu vou já acabar com isso, eu não aguento mais essa vida. Aí eu peguei um lençol, aí amarrei um apoio que tem lá dentro do quarto dela. E nisso ele já tava indo atrás de mim, no carro, já tava rodando pra onde eu tava. Daí que ele chegou na casa da minha mãe e entrou. Se eu não me engano, ele até arrebentou a porta para entrar. Porque ele sabia que eu estava em casa, ele me chamava e eu não abria, porque eu já estava fazendo lá o que era para fazer. Aí quando ele chegou lá, eu estava em cima da cama da minha mãe, amarrando o lençol já no meu pescoço. Aí ele só me gritou e me tirou dali. Se ele tivesse chegado naquele momento, eu tinha feito. Sabe, depois daquilo eu fiquei com vergonha por eu ter chegado assim naquele ponto. E eu ia causar sofrimento para minha família, né? Mas só que, às vezes, a gente vai fazer as coisas e não pensa, né? Acha assim que a gente não vai sair daquele buraco, que a gente acaba saindo. A vendedora Josi Aires tem 27 anos, é casada e mãe adotiva de uma menina. Ela conta que teve depressão ainda cedo, antes do casamento. Mas quando o pior chegou prestes a acontecer, sua vida estava em uma boa fase. Eu não tinha motivo assim de estar tirando a minha vida, mas às vezes o desespero leva a gente a fazer isso. De querer tirar a vida para acabar com aquela coisa ruim assim, que a gente sente. A gente se sente assim, não sabe nem explicar o sentimento que a depressão causa. É um vazio, tu se sente incapacitado, tu acha que nada na tua vida vai dar certo e que tu nunca vai sair dali. Ela conta que chegou a ter recaída por se sentir abandonada por amigos. Quando viram que eu estava doente, me abandonaram. Hoje, Josi conta com a ajuda do marido para se ver livre da depressão. Eu só não voltei a ter a depressão assim novamente porque o meu marido, graças a Deus, ele me ajuda. Na hora que ele vê que eu tô triste dentro de casa, que eu quero ficar só deitada, ele chega, bora sair, nós não vamos ficar em casa. Nossa equipe procurou também uma opinião profissional. O psicólogo Silvio Jadão falou de como identificar a depressão em um paciente e deixa um alerta, pois nem sempre as vítimas da doença externam os sintomas mais conhecidos. Ela é silenciosa, tá? E as pessoas acreditam que é a tristeza profunda, né? Que é só ficar trancado dentro de um quarto, no escuro e isolado. Mas não, tem pessoas também que podem ter comportamentos opostos, tá? Que elas podem se esconder dessa tristeza, tá? Através de baladas, né? Então elas podem estar trabalhando, podem estar saindo para festa, tá? Convivendo com pessoas normalmente, tá? Atrás de atenção, tá? Que o depressivo, ele quer atenção, tá? Então pode ser um socorro, tá? Aquela atividade exagerada, tá? A pessoa que sai toda hora para balada. O médico também falou a respeito dos tipos de depressão e suas causas. Então, a depressão ela pode ser biológica, né? Pode ser hereditária, ela pode ser adquirida também, né? Geralmente ali na adolescência, na fase adulta, né? Ou até mesmo na infância, né? Ou na velhice. E as causas elas podem ser tanto sociais, né? Pode ser várias causas, tá? Dependendo da rotina de vida daquela pessoa. Pode ser uma desilusão amorosa, uma simples briga com um amigo, tá? Ou então um desentendimento familiar, tá? Desentendimento no trabalho, nas atividades laborais. Então, assim, tem vários fatores que podem causar a depressão. Silvio Jadão também falou a respeito da importância de procurar ajuda profissional e alerta os pacientes a não confiarem em qualquer pessoa para externar seus problemas. Tudo que faz você perder o equilíbrio da sua vida, né, que começa a interferir no seu trabalho, no seu dia a dia, como a depressão, né, é sinal de que tem alguma coisa errada. Então você precisa procurar ajuda, tá? De preferência de um especialista, porque muitas vezes acontece da pessoa procurar uma ajuda com um familiar, um amigo próximo, e aquela pessoa, por falta de conhecimento, tá, da doença, desprezar tal informação. Então isso acaba acarretando, tá, num declínio maior,
dessa doença, tá? Porque a pessoa ela cria coragem para confiar em uma determinada pessoa para falar os seus sintomas, as suas dores, tá? E essa pessoa desacredita. Então isso pode ser uma frustração muito grande para quem está com depressão. Voltando ao caso de Rudinei Bonfim, o empresário falou sobre o pior ponto que a depressão o levou. O pior ponto foi quando eu tentei tirar minha vida. Isso foi assim um ponto máximo. E graças ao nosso Criador e à minha família que me socorreu a tempo, não aconteceu o pior. Eu também entendi outras coisas sobre vida, presente grande de Deus que é a vida, e que eu não poderia jogar fora o presente do Criador. De lá para cá, todas as vezes que eu entrei em depressão profunda, sempre me veio a vontade de fazer novamente, só que eu sempre lembrei que eu não poderia jogar por fora o presente do Criador, que é a vida. Pastores, pastoras, amigos que são muito frequentes em igreja, eles sempre me disseram, a pessoa que tira a vida não é perdoada. Imagina, eles diziam assim, não é uma pressão para você, é um conhecimento, para que você não caia nesse erro. Se você for agraciado com a vida eterna, meu filho, beleza, a gente vai ter chance de se encontrar. Se você fizer isso, você nunca vai ter chance. Você vai agonizar. Isso tudo ficava trabalhando na minha cabeça, muito forte, muito forte. Então, o conselho que eu dou é justamente esse. Não vai valer a pena. Porque pro depressivo, funciona assim. Ele não quer acabar com a vida. Ele quer acabar com a dor. E muitas vezes acabar com a vida é a forma mais rápida de acabar com a dor dele. Mas eu digo para todo mundo hoje, todo mundo que vai assistir esse vídeo, se apegue a Deus e nunca tire a sua vida, porque não vai valer a pena. O questionamos a respeito dele ser uma pessoa que não aparenta em nenhum momento ser vítima de depressão. Quando a gente sofre desse mal, a maioria de nós cria um personagem. O personagem é aquele que você vai apresentar na rua. O personagem é aquele que vai ser apresentado às pessoas, porque você não pode demonstrar que você é assim o tempo todo. Então, era justamente isso que eu fazia. A televisão, ela veio para mim assim como algo que eu poderia realmente abrir as portas e ser conhecido, porque até então eu não era o Rudinei. Eu nunca fui o Rudinei. Eu fui o filho da Eva. Eu não tinha identidade. Quando o mundo externo chegou para mim e me obrigou a ser simpático, eu tive que fazer um exercício. Aí foi nessa época que, fazendo esse exercício, eu consegui fazer que as coisas acontecessem naturalmente. Isso te ajudou? Ajudou muito. A televisão foi um grande escape. Ter identidade ajudou. Então é também um grande conselho que eu dou para as pessoas. Ajudem a despertar o melhor dessas pessoas que estão passando por esse problema. Porque se elas sentirem que elas têm potencial, elas vão se sentir muito melhor. E isso assim, é uma força imensa. Porque até então, é como eu sempre digo, o depressivo é um morto em vida. Então, saber que ele é capaz, saber que ele pode fazer, isso ajuda a pessoa a levantar, porque ela sente uma importância dentro dela. E ela começa a perceber que ela não pode tirar a vida. Ela não pode ficar triste o tempo todo. Então ela começa a ter vitalidade, o que é essencial para uma pessoa assim. O psicólogo explica sobre o assunto. A depressão é silenciosa. Então existe sim pessoas, né, que não demonstram essa tristeza excessiva, tá? Não demonstram esse isolamento social, mas que também passam por problemas, tá? E sintomas depressivos. O que é que acontece? Essas pessoas elas tendem a esconder essa dor ou até transferi-las, tá? Para comportamentos aceitáveis para a sociedade. Por exemplo, tá? O álcool. Né? Tem pessoas que elas começam a sair todos os dias, tá? Para beber. Então é uma forma de disfarçar aquela dor. Nossa entrevistada Josi falou que hoje, apesar de ter uma boa superação, não utiliza os medicamentos antidepressivos. Porque eu optei por não ficar dependente de remédio. Porque o remédio ele não estava me ajudando. Aí eu peguei e comuniquei ao médico, eu falei assim, olha, tá acontecendo isso e isso. Eu fiz com a psicóloga também, que me acompanhava na época. E ela mandou suspender. Aí ela pegou e falou pra mim, ela disse assim, você só sai, pra você sair disso vai depender de você. Porque não adianta você vir aqui comigo,
você me falar tudo o que está acontecendo e eu conversar. Se quando você chega em casa, você não tenta fazer o que eu estou te falando. Silvio Jadão também falou a respeito. Existem outros meios, tá? O que é que acontece? A depressão, tá, ela pode ser um distúrbio às vezes e isso pode ser neurológico, né? Então, os antidepressivos, tá, eles vão produzir alguns neurotransmissores que são necessários, mas tem outras vias dessas produções também, como o exercício físico, tá? Mudanças de rotina, tá, que vão trazer novidades, variedades e dificuldade crescente para o cérebro, tá, onde vai estimular essa pessoa a querer algo novo. Tá? Então, exercício físico, uma boa alimentação, tá? Essa mudança de rotina, tá? Ela é fundamental também para esse tratamento depressivo. E foi com essa mudança de rotina que Rudinei superou o último surto da doença em sua vida. Ocupar a mente, descobrir talentos, se for possível faça uma viagem, que foi aquilo que eu fiz, tive um mês para mim. Mochilei nesse Brasil, fui parar em São Paulo, indo de avião, de ônibus para todos os lugares, indo de avião para todos os lugares. Fui do Nordeste, Norte-Nordeste, fui parar em São Paulo, pensando, lendo livros que me ajudaram. A literatura é muito boa, muito bom também, é uma estratégia assim, maravilhosa. Hoje, Amanda já fez a cirurgia que corrigiu o problema com o estrabismo e fala a respeito da mudança. Eu fiz a cirurgia não porque eu queria que as pessoas parassem de rir de mim, porque quando eu fiz a cirurgia, eu já tinha superado, mas eu fiz a cirurgia só para completar uma coisa minha, não para os outros. E Deus me fez viver tudo que eu achei que era impossível, me fez casar, me fez conseguir emprego, me fez conseguir ter a minha empresa com o estrabismo do jeito que eu era. Eu pude superar tudo isso mostrando que eu era capaz, mostrando pra mim mesmo, não pros outros, mostrando pra mim que eu era capaz de fazer o que eu quiser. Independente de qualquer coisa, independente do que as pessoas acham, independente de padrões, a gente é único. Nossos entrevistados também deixaram um recado para aquelas pessoas que sofrem da doença e sua opinião a respeito de pensamentos negativos. Se eu pudesse dar 3 vertentes, amigos, sempre digo, você que é amigo de depressivo, exerça essa amizade. A família, por mais errada que a pessoa esteja, por mais triste que ela seja, por mais erros que ela tenha cometido, ajude. E o terceiro, que é o mais importante, Deus. Respeitar que existe um ser superior que te deu um presente maravilhoso que é a vida e não jogar isso fora, é uma das grandes chaves para que você não caia num erro tão grave como esse de querer tirar a vida. Se tu tirar, vai deixar a gente sofrendo, mais pessoas sofrendo. Outras pessoas podem até entrar em depressão por conta de tu ter tirado a tua vida. Então, é procurar ajuda, é procurar conversar com alguém, procura alguém que tu confie e peça ajuda. Olha, tá acontecendo isso e isso, eu não tô aguentando, porque dá um desgaste físico. Eu acredito que Deus, ele tem um propósito em tudo. E Ele nunca coloca alguma coisa na nossa vida que a gente não seja capaz de passar. Os piores momentos da nossa vida vai se transformar em uma coisa muito grande lá na frente. Porque a gente vai tirar forças de onde não tem, a gente vai olhar para trás e dizer, como eu consegui passar por isso? Eu tenho certeza que quem passa por isso hoje vai servir de exemplo para alguém um dia.